Segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, verso 25. Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pula para o verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados, a palavra de Deus para nós nessa noite de estudo, mais uma noite de estudo, a Bíblia diz que ia com ele uma multidão. Jesus estava andando e uma multidão acompanhando ele. Ele volta-se para a multidão, ele volta para a multidão, ou seja, olha para a multidão que está seguindo ele. Na verdade, muitos seguiam por causa que queria ver algum sinal, muitos seguiam, embora que a Bíblia relate 2 multiplicações, eu creio que teve várias outras, entendeu? Eu creio que era isso aí, Jesus alimentar o povo era rotineiro, mas relataram aqui. O próprio João disse que se fosse registrar tudo que ele fez, não caberia no mundo livros para guardar tantas coisas que ele fez. Então, amados, eles estão seguindo Jesus, Jesus está vendo aquela multidão. E Jesus então lança uma palavra para eles. Lança uma palavra para eles. E o sentido da palavra é quem podia e quem não podia ser discípulo. Então, o tema nessa noite do estudo que nós vamos abordar, não pode ser discípulo de Cristo. Jesus dá aqui 3 dicas que não pode ser discípulo dele. Ele dá aqui 3 dicas. Então, o tema é, não pode ser discípulo de Cristo. Pode seguir ele, pode querer, pode, mas não pode ser se não estiver essas qualificações, se não se encaixar nisso que ele está dizendo. Porque aqui não é eu estou dizendo, eu acho que não pode ser discípulo. Não. Aqui ele disse que se não for dessa forma, não pode ser seu discípulo. A primeira coisa que ele diz aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, ele começa de cima. Pai, mãe, e vai descendo. Mulher, filhos, irmãos, irmãs,
E por fim, a própria vida. Não pode ser o meu discípulo. Esse aborrecer aqui, amados, tem algumas variações de sentidos e significados. Primeiro, aborrecer, não amar a mais. Não amar mais. Ou seja, não pode amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e a própria vida mais do que a ele. É o primeiro sentido aqui. Não amar mais. Por quê? O amor para com Deus tem que ser maior do que tudo. O amor para com Cristo tem que ser maior que tudo. Quem ama mais não pode. E também aborrecer, amados, significa desagradar, contrariar. E aí entra, irmãos, uma polêmica. Muitas vezes a pessoa se converte, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa está na igreja, a pessoa conhece a palavra, e muitas vezes não quer falar para o pai, não quer falar para a mãe, não quer falar para a mulher, não quer falar nem para os filhos, não quer falar para os irmãos, para as irmãs, porque não quer desagradar, porque não quer contrariar. E pior, tem crente que ainda vai dizer, é lógico que você não vai sair falando para todo mundo aí, irmão, salvando guerra para todo mundo. Mas as pessoas que são próximas a você, a obrigação é sua de pregar o evangelho, é sua casa. A obrigação é sua. A obrigação não é minha, de ir lá na sua casa e pregar o evangelho para a sua família. Não, essa obrigação é sua. Então, às vezes o que acontece? Alguém até vê, né? Como diz pai, mãe, algum familiar, vamos dizer assim. E daí, no erro, não fala nada. Vou ser mais claro. Está vendo lá acender uma velhinha lá para, né? Para aquela coisinha lá. E daí, a pessoa fica quieta. Não fala nada. Irmãos, como que a pessoa vai conhecer a verdade se você não falar a verdade? É Deus, dessa maneira. Então, querendo ou não você aceitar isso, é assim que acontece. O certo papel do crente. O papel do crente é dizer, você não deveria fazer isso. A Bíblia diz que os ídolos das nações são esses. Tem mãos, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê. Ou seja, você está assinando vela aí para alguém que não pode fazer nada com você. É Deus. É Deus. Mas a gente não quer o quê? Aborrecer. A gente não quer desagradar. A gente não quer contrariar. E daí entra o segundo sentido. Né? Aborrecer, amar menos. Você tem que amar menos essas pessoas do que a Deus. Então, quem você está amando mais? Porque se Deus manda nós falar, a Bíblia manda nós pregar. Jesus disse, ide pregar, ide ensinar. E a condição é quem crê e for batizado será só quem não quer, está condenado. Isso acontece, irmãos. Às vezes você vai pregar, olha, às vezes você vai dizer, a pessoa vai se aborrecer com você. Mas pelo menos ela ouviu a verdade. E eu creio, irmãos, eu penso dessa forma. Você pode achar que eu estou errado, né? Pensamentos são livres, mas é um pensamento que eu tenho. Se eu prego a verdade, se eu falo a verdade por amor a Deus e até por amor de alguém, Deus vai dar uma chance para essa pessoa nem que seja se arrepender na última hora. Agora, como a pessoa pode se arrepender se ela não conheceu a verdade? E daí depois o que acontece? Morre o pai, morre a mãe, morre a mulher, ou o homem também, ou morre o filho, ou morre o irmão, ou morre a irmã. E daí morreu sem Deus, morreu sem conhecer a verdade,
Você não falou nada. E ainda tem uns cantos que diz assim, ó, está com Deus. Só vai estar com Deus quem se preparou para estar. Está entendendo? Mas é meu paizinho. Mas é minha mãezinha. Mas é minha mulherzinha. Mas é meu maridinho. Mas é meu filhinho. Eu não quero desagradar. Mas a Bíblia diz que quem não aborrecer não é meu discípulo. A Bíblia diz que se nós não fizermos isso, nós não poderemos nos considerar discípulos. O discípulo é aquele que pratica os ensinamentos do mestre. O discípulo é aquele que almeja um dia ser mestre. Então Jesus disse: quem não aborrecer não pode ser meu discípulo. Vocês estão vendo essa multidão, vocês estão me seguindo, mas vocês acham que vocês podem? Acham que vocês podem? Porque se vocês acham que vocês podem, eu quero dizer para vocês, quem não aborrecer não pode. Não pode. Então, amados, nós temos que falar a verdade. O jeitinho é seu, o jeito que você vai falar, o problema é seu. Entendeu? Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que mostrar que há um céu, que há um inferno. Nós temos que direcionar as pessoas para o caminho. E a nossa casa, repita, é nossa obrigação. Por isso que o gadareno, quando quis seguir Jesus, que Jesus disse: vai para a tua casa e conta para os teus o que o Senhor fez para você. As grandes coisas que Deus fez para você. Vai para a tua casa, ela falar lá para os teus lá. Antes de querer me seguir. Então, amados, nós precisamos pregar. Vem se queixar para você da vida. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser... A gente tem a obrigação de pregar para todo mundo, mas a família nossa, se você foi o abençoado ou abençoada que se salvou primeiro, que conheceu a verdade, a obrigação é sua de levar a verdade para a sua casa. Não é xingando, não é amaldiçoando, não é gritando, é falando a verdade. Falando a verdade. Olha, isso aí não adianta de nada. Minha vida está dando errado. A minha vida... O que você precisa é ir para a igreja. Entendeu? O que você precisa é ir para a igreja. Se não fica aquele negócio que a gente não quer falar, às vezes acontece, né? Tem até alguém que é católico e daí pega e diz: eu sou católico. Cada um com a sua religião. Olha, você pode ser católico, só que tem um monte de coisa errada lá, não? Tem um monte de coisa fora da Bíblia lá. Deus abomina a idolatria. E mostrar para a pessoa que ela está errada. Agora, se você fica: mas eu não quero ofender. Mas eu não quero magoar. Mas eu não quero. Então você não pode ser discípulo. Porque o discípulo, o que importa é obedecer o mestre. Por isso que quando chamaram Pedro lá, depois da cura lá do paralítico na porta do Templo Formosa, Atos capítulo 4, capítulo 3 foi curado, capítulo 4, eles foram presos, açoitados, e depois chamaram ele e disseram: olha, vamos liberar vocês, mas é o seguinte, não pode mais pregar. Pedro olhou para eles e disse: o que me importa é obedecer a Deus do que os homens. Ou seja, não vou parar de pregar. Se vocês mandarem embora, eu vou sair daqui pregando já. Entendeu? Então, amados, e aqui no caso a gente está falando sobre família. Sobre família. E ele vai na ferida. Ele vai em pessoas importantes para a gente. E diz: olha, se vocês querem me seguir, vocês não podem ter medo de aborrecer. Vocês têm que falar, vocês têm que pregar.
Não precisa ofender. Não precisa dizer que é demônio também. Mas com jeitinho. Às vezes dá para se fazer até de bobo. Às vezes dá para se fazer até de bobo, irmãos. Você sabe que está escrito na Bíblia e você se faz de bobo ou de boba e diz, mas não está escrito lá na Bíblia que a gente não pode adorar imagens. E daí já até mostra. Eu preguei aqui uma terça-feira, o vídeo está no YouTube. Eu preguei aqui com a Bíblia Católica. Com a Bíblia Católica. Eu usei a Bíblia Católica aqui e preguei nos livros apócrifos, que não tem na nossa Bíblia. Só tem na Bíblia Católica. E eu preguei a idolatria dentro da Bíblia Católica. E ela condena mais do que a nossa própria Bíblia. Os livros que estão lá dentro dos apócrifos. Principalmente o de sabedoria. Então, amados, nós não podemos ter medo de aborrecer. De aborrecer. Entendeu? Porque se a gente não falar, quem vai falar? Se nós nos calarmos, então as pedras vão ter que clamar. Agora, é lógico, cada um faz do seu jeito. Né? Usa a sua estratégia, pede a Deus sabedoria. Entendeu? Agora, o que você não pode é concordar. Concordar. Como se fosse algo normal. Não é normal. E nós temos que pregar a palavra. Amém? Amém. Não pode ser meu discípulo quem ama mais. É necessário aborrecer. 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz aqui, Jesus usa a tipologia da cruz. Você parou para pensar que os soldados romanos, ou até Roma, né, era uma ordem de Roma, quando a pessoa era morta, crucificada, ela era açoitada e tinha que carregar a sua cruz. Ou seja, é como se você, se fosse trazer para os nossos dias, é você tomar uma surra e botar o caixão nas costas e arrastar até o buraco, que você vai ser enterrado. Se fizer o buraco, Entendeu? Então, era mais ou menos isso. E um dos propósitos que ele fazia disso é que quando você apanhou, está tudo machucado, carregando a sua cruz, você está dando uma mensagem. Tem uma mensagem aqui, para quem está vendo. A mensagem é que não pode desobedecer a Roma. Isso é as consequências de desobedecer a Roma. Se você não fizer o que Roma quer, é isso que acontece. Então, quando Jesus disse que nós temos que carregar a nossa cruz, significa que nós temos que obedecer aquilo que ele determinou. Ou seja, aquilo que ele falou, aquilo que ele deixou, nós temos que obedecer. Nós temos que carregar. E tem coisas que ele deixou para a gente, como aborrecer pai e mãe, que é pesado, mas é a nossa cruz. E nós temos que carregar a nossa própria cruz. Tem pessoas, irmãos, que não obedecem e quer que você carregue a cruz dele. Mas a cruz é nós que temos que carregar. E essa cruz representa submissão total a Jesus. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não me segue, não pode ser meu discípulo. Você tem que carregar a cruz, você tem que cumprir a vontade de Jesus e você tem que seguir a Jesus. E o seguir aqui é no individual. É no individual.
Se alguém da sua família não vai, eu vou. Eu preciso. Porque a cruz é minha, a obrigação é minha. Muitas vezes, irmãos, estou falando no sentido figurado, no sentido geral. Muitas vezes, um fica esperando pelos outros. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes até em relação à submissão, à obediência, aquilo que Jesus determinou, às vezes a gente fica esperando, mas o diácono Alex não faz. Também não vou fazer. Entendeu? Mas o fulano não obedece. Ei, a sua obrigação não é com o fulano. A minha obrigação que eu assumi, o meu compromisso não é com Alex. O meu compromisso é com Cristo. E eu tenho que fazer a minha parte. Ou seja, quem não carrega a sua cruz, quem não se submete à vontade de Jesus e não segue, não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo. Lembra quando eu citei até domingo na ceia? Quando Jesus prega aquele sermão duro do Evangelho de João 6, comer a sua carne, beber seu sangue. Preguei. A Bíblia diz que, a partir do verso 66, que 70, que os discípulos, que eram 70, abandonaram Jesus. E a palavra deles foi essa: quem pode ouvir e suportar isso? E eles abandonam Jesus. Quando eles dizem isso, trazendo para esse texto, eles estão dizendo: a cruz é pesada demais. Vou largar a cruz e não vou mais seguir. Mas quando Jesus olha para os 12 e diz: vocês não querem também? E Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Pedro está dizendo: a cruz é pesada, mas te seguir é melhor do que te abandonar. Então, amados, nós temos que carregar a nossa cruz, submissão total, obedecer à vontade de Jesus e, amados, seguir a Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Então nós temos que seguir a Ele. Que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus Pai. É o mesmo que Paulo diz, amados, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço eu, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu estou seguindo um objetivo, e o alvo de Paulo era Cristo Jesus. Tem um monte de irmão que está indo na igreja. Eu não vou hoje. Quem que você segue? Os irmãos ou Jesus? Porque ele está dizendo aqui tanto da cruz quanto seguir Ele. Qualquer que não levar a sua cruz, não cumprir a sua parte, não se submeter à minha vontade, e não vier após mim, não vir atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Não pode ser meu discípulo quem amar mais. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, ou a própria vida. Porque quem amar a sua vida, perdê-la, diz a Bíblia. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Ou seja, quem perder a sua vida, amados, quem teme perder a sua vida e perder,
não vai mais se encontrar uma saída, porque vai se deparar dentro do inferno. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar a eternidade. Verso 33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vós. Ou seja, isso vale para todos. É o que Jesus está dizendo. Qualquer um de vós. Significa, isso aqui é para todos. Ah, Jesus está falando com o pastor Luiz. Não, está falando com todos. É qualquer um de vós. Isso aqui vale para mim e vale para você. Diz: se não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer ser um discípulo, a gente quer seguir a Jesus, mas não quer renunciar nada, irmãos. Deus, dessa forma. A gente não renuncia. A gente não quer perder nada. A gente quer tudo e quer seguir Jesus. Infelizmente, amados, algumas coisas vão se perder. Algumas coisas você vai ter que deixar. Algumas coisas você vai ter que trocar. Ou é isso, ou é Jesus. Renúncia. Hoje as pessoas só pensam na sua própria vida, só pensam naquilo que querem conquistar, só pensam naquilo que querem fazer, só pensam naquilo aonde querem chegar. Não querem renunciar nada disso para fazer a vontade de Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Lucas, eu até falei esses dias no chamado de Levi, mas cai na mensagem de novo hoje. Lucas 5, verso 11. Lucas 5, verso 11. Leia, pastora, você tem uma voz bem forte. Lucas 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Eles levaram os barcos para a terra e fizeram o quê? Deixaram tudo e o seguiram. Quando Jesus chamou a Pedro, diz os historiadores que Pedro tinha uma frota de barcos. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Aleluia. Você parou para pensar que nesse texto aqui, olha para mim, por favor. Nesse texto, eles tinham acabado de ter uma pesca tão grande que o barco deles não dava conta. Tiveram que chamar outros barcos para ajudar. Os barcos estavam o quê? Cheios de peixe. Você entendeu aqui ou não entendeu? Eles não estão deixando barcos vazios. Eles estão deixando barcos cheios de peixe. Eles deixam tudo ali. Eles nem pensam, não, primeiro vamos vender os peixes, né, vamos fazer um negócio aqui, depois a gente vai. Espera aí, não. Eles chegam na beira da praia, Jesus provavelmente já está indo. E Pedro olha para os seus companheiros e diz: vamos, mas os peixes, deixa os peixes. Mas os barcos estão cheios. Mas o que é um barco cheio de peixe? Se nós andar com esse homem, nunca mais vai faltar peixe para a gente. Vamos deixar tudo, vamos seguir Jesus.
5:28. Vai, pastor, já que sou forte também. 5:28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que é Levi. Levi fez o quê? Jesus disse: segue-me. Ele deixou tudo, se levantou e o seguiu. Deixou lá, Deus. Eu não sei o que ele fez, sinceramente. Ele está cobrando imposto. O dinheiro ele não levou, senão eles iam atrás dele e ia ser preso. Deixou tudo lá. Embora que a Bíblia fala que os cobradores de impostos são chamados de publicanos, por que publicano? Porque para os judeus, os irmãos que trabalhavam para o Império Romano eram traidores. Ou seja, eles trabalhavam para o Império opressor, iam cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Tudo bem, mas irmãos, o salário era bom. O status era bom. Por quê? Porque eles eram homens do Império Romano. Pois Levi deixa tudo. Aqui fala, Levi deixou lucrativo e provavelmente desonesto ofício de cobrar imposto para seguir Jesus. Deixou tudo. Lembra do rico? Lucas capítulo 18, versículo 22. O rico, Glória a Deus. que Jesus até se admirou dele. Diz assim, Jesus pergunta se ele sabia os mandamentos, se ele sabia onde vai. Daí Jesus diz para ele no versículo 22, quando Jesus ouviu, Lucas 18, 22, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte entre os pobres, e terá um tesouro no céu, vem, segue-me. A Bíblia diz que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E ele vira as costas e vai embora. Eu estou dizendo para você vender tudo que você tem e seguir a Jesus? Não estou dizendo isso. Só que se Jesus pedisse para você isso, creio que ele nem ia pedir hoje, porque hoje, irmãos, a fé do povo é fraca demais. Se Jesus pedir para vender a bicicleta, ou vende a bicicleta e dá para os pobres, eu vou para o inferno, mas não vou vender a bicicleta. Talvez um empresário, irmãos, mas muito rico, irmãos, dono de várias carretas. Nós fomos jantar. E aí nós na mesa sentados, ele disse para a gente assim, vocês acreditam que Deus mandou dar o meu carro para o pregador hoje? Eu ouvi nitidamente a voz de Deus dizendo para mim dar meu carro para o pregador. E Deus dizia para mim, ele contando na mesa para a gente. Nós estávamos numa pizzaria, ele contando para a gente. E Deus dizia, dá o seu carro, porque eu vou te dar muito mais do que esse carro. Eu olhei para ele, e você deu o carro? Não dei. Não dei. Ele disse que Deus falou para ele, e ele disse, e eu ouvi a voz de Deus nitidamente, e Deus ele me dizia, que se eu desse, ele me daria muito mais. Eu teria pelo menos vergonha de voltar. Eu ia ficar quietinho. Entendeu? Jesus não vai hoje pedir para você vender tudo que você tem e dar para os pobres. Mas se pedisse, o que vale mais? O que você tem ou o que Deus tem para você? Deus. O que vale mais para você?
o que você tem nesta vida ou o que te espera na eternidade? No caso desse rico aqui, Jesus fala isso porque o camarada era conhecedor das Escrituras e se achava perfeito por causa disso. Daí Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Tem outro evangelho, outro evangelista que escreve, não me recordo se é Mateus, que diz: te falta uma coisa, se você fizer vai ser perfeito. Porque Jesus viu que ele queria ser perfeito. Eu sou o melhor. Você é o melhor? Você é o que mais conhece, você é o que mais tem fé, você é o que mais ora, você é o que mais jejua. Então vamos ver agora. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E eu te prometo que você vai ter um tesouro no céu. O pastor Marco Feliciano, ele tem um testemunho que ele conta que assim que eles casaram, eles tinham uma casa bem ruinzinha, né? Pagava aluguel, na verdade, uma casa bem ruinzinha, mas bem ruinzinha mesmo. E daí Deus usou alguém para dar uma casa para eles. E aí ele levou a esposa dele para ver a casa. A esposa ficou muito feliz porque a casa era muito boa, né? E daí ele falou que na mesma semana antes deles mudar, Deus falou para ele dar a casa para uma outra pessoa. E daí ele falou, ele conta, né? Eu vou dar a casa, mas eu acabei de ganhar a casa. Mas Deus falou que se ele desse a casa para uma outra pessoa, Deus daria uma casa muito melhor para ele. E ele deu a casa. E hoje a casa dele é uma das mais bonitas da cidade. É assim. Eu muitas vezes, Deus pediu muitas coisas para mim. Nada gigante assim, mas pediu muitas coisas para mim. Era grande porque era o que eu tinha. Né? Um exemplo que eu me lembro, me veio na memória aqui agora. Eu sofri muito tempo calçado. Sabe? A gente sem dinheiro, pregando, andando, caminhando, remendando calçado, costurando. E de repente Deus me abençoa e eu ganho um ferracinho envernizado. Nossa, mas lindo demais. Lindo demais. Bom, eu já sou cuidadoso até hoje com as coisas, mas aquilo lá eu chegava a botar um paninho assim para separar um do outro, para não arranhar, de tão perfeito que era. Só usava em ocasiões especialíssimas. E uma vez estava na minha casa um irmão que era missionário, bem pregador, com sapato tudo também arrebentado, tudo. E eu já tinha alguns sapatinhos melhores, mas o melhor era o ferracinho, nossa! Aquela coisa linda, top. Deus disse para mim: olha o sapato do meu servo. Tá feio, Senhor. Mas já tinha melhor que ele. O Senhor me dizia: dá um sapato para ele. Ah, você é mole. Qual dele, Senhor? Eu pensei, eu tenho uns 4, 5 aqui, meia vida. É um desses aqui. Qualquer um, Senhor. O Senhor disse: aquele que você guarda na caixinha, enroladinho nos paninhos, é aquele que você vai dar. Eu disse: não, Senhor, aquele não. E foi que Deus falou fora do meu coração, e eu acabei dando para o irmão o sapato, vamos dizer assim, que é o melhor sapato que eu tinha. E muitas vezes Deus fez isso com várias coisas da minha vida, entendeu? Mas, voltando à palavra, quem não renuncia, tudo não pode ser renunciado. Às vezes você não quer renunciar a nada. Eu nem falo do tudo, embora que o texto diz tudo. Mas às vezes, uma pequena coisa você não quer renunciar. Deus. Mateus 19, versículo 27. Mateus 19, estou acabando. Mateus 19, versículo 27, diz assim. É na mesma parábola, na mesma passagem do jovem rico, só que em Mateus agora. Mas no 27 diz assim: então, tomando Pedro a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo,
que me seguistes, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, presta atenção, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Ou seja, nada que você renunciar vai ser maior do que aquilo que Deus tem para você. Para me encerrar, não pode ser meu discípulo se não seguir essas condições. Poderia dar muitos aqui significado da importância de ser um discípulo, mas vou dar uma que me tocou quando estava preparando a mensagem hoje, que está em Mateus 12, 47 aos 50, não vou ler, mas eu vou resumir. Chegaram para Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E o texto, você pode ler depois se você quiser, a Bíblia diz que ele aponta para os seus discípulos, não é para qualquer pessoa, ele aponta para os seus discípulos e diz: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus estava dizendo: a minha família são os meus discípulos. A minha família, minha mãe, meus irmãos, a minha família é os meus discípulos. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, ou seja, se eu sou discípulo, eu sou da família de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, não pode ser meu discípulo quem amar mais a família, vou resumir em palavras, quem não carregar a sua cruz e seguir a Cristo, quem não renunciar tudo quanto tem. Não pode ser. Não pode ser. Às vezes para alguém, eu sei que a gente tem que trabalhar. Mas se fosse para escolher entre trabalhar, amados, e servir a Deus, você teria que escolher servir a Deus. Então nós precisamos saber, amados, aquilo que é prioridade na nossa vida. Amém? Deus abençoe as palmas do Senhor.